O Santa Cruz venceu um jogo gigante na Curuzu diante do Paysandu e entrou no G8 da Série C e agora tende a embalar. Vamos falar sobre o que tá rolando na Série C, sobre essa vitória do Santa Cruz agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Aqui é o Brasil! Brasil! Faltam 7 rodadas para terminar a primeira fase da Série C e temos mudanças no G8, cara. Vamos conversar sobre essa vitória impressionante do Santa Cruz na Curuzu diante do Paysandu. O Floresta venceu o Barra, a Inter de Limeira vai tropeçando, o Itabaiana venceu a Ferroviária, tá embolando tudo ali na parte alta da tabela da Série C. Vamos falar sobre os jogos de hoje e a gente vai entender o que vem pela frente. Eu me chamo Diogo Cunha, se inscreve aqui no canal, cara. Copa do Mundo tá rolando, mas aqui a Série C é muito assunto também. Então se inscreve no canal, deixa a curtida e a tabela está exatamente desse... Cara, a sua curtida, às vezes eu falo correndo assim, mas a sua curtida é muito importante, tá, cara? Você que tá feliz, comenta aqui embaixo quem vai subir, deixa a curtida e vamos pra tabela. Guarani líder vai jogar hoje, tá? Daqui a pouquinho, se jogou 11 horas da manhã, tô lançando esse vídeo cedo, né? Brusque, Paysandu estacionou na terceira colocação, contou com a derrota da Ferroviária para não perder uma posição, contou com o tropeço da Inter também. O Ituano, esse sim, pode ultrapassar todos esses que eu citei, Paysandu, Ferroviária e Inter de Limeira. O Santa Cruz se colocou aqui na 7ª colocação. Já vou falar sobre o jogo do Santa Cruz e na reta final do vídeo eu vou explicar até onde eu acho que esse time do Santa Cruz pode chegar, tá? Então, se você quiser ver o que eu acho do Santa Cruz, você vai pro final do vídeo, senão fica aí que eu vou falar de tabela e do jogo também. O Floresta, cara, voltou a vencer e entrou de novo, o que faz com que Amazonas e Caxias tenham perdido as suas respectivas vagas no G8 da Série C. Os dois ainda vão jogar nessa rodada. O Amazonas joga lá na terça-feira e o Caxias também. Então ambos os times jogam na terça-feira. Segunda-feira não tem jogo de ninguém por causa do Jogo do Brasil, né? Então essa rodada 12ª só vai terminar lá na terça-feira. Então, pelo menos até lá, o Santa Cruz está garantido, tá? O Maringá já jogou, o Figueirense ainda joga, mas o Figueirense, para ultrapassar o Santa Cruz, tem que fazer muitos gols de saldo, então o Santa Cruz vai permanecer por lá. O Floresta, que tem um pouquinho menos de saldo de gols, mas também é bem provável que o Figueirense passe o Floresta, tem ali 5 gols a menos, tá? Mesmo o Figueirense goleando o Guarani, é improvável, tá? Na zona do rebaixamento tivemos o Itabaiana vencendo novamente. Então, ó, a galera da zona do rebaixamento que estava dormindo voltou a vencer, tá? A Nápoles estava ganhando jogos, o Itabaiana venceu agora, o Confiança venceu o Guarani na última rodada. Então a rapaziada tá chegando e aí o Barra e o Maranhão começam a perigar, tá? O Barra, que tá numa sequência horrível, era candidato à surpresa da Série C e vem bastante mal nas últimas rodadas, tá se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento. O Barra aí caiu muito de produção nessa reta decisiva de Série C e o Botafogo tá tentando se recuperar ainda. Ele pode vencer e de repente sonhar até com G8, caso ele vença o Brusque, mas por enquanto também tá perigando aqui embaixo. Esse jogo, cara, o grande jogo aí deste sábado entre Paysandu e Santa Cruz teve um nome, Everaldo, cara. O Everaldo aí, que foi o vilão no jogo contra o Ipiranga na rodada passada. O Everaldo perdeu o pênalti, eu até critiquei bastante o Everaldo, que eu nunca vi Everaldo batendo pênalti, mas o que o Everaldo fez nessa partida, isso eu vi, tá? O segundo gol do Santa Cruz, né? Primeiro tempo termina 2-0. Um baile de Everaldo, né? O segundo gol, né, em que ele corta e bate colocado, é o clássico Everaldo, tá? Quando ele tá bem na carreira dele, é isso que ele faz de melhor, esse corte e a batida. O primeiro gol foi contra do Juninho, mas quem bate o escanteio é o Everaldo. Então assim, o cara tava nos 2 gols, não tem como a gente tirar isso dele, né? O primeiro gol, cara, foi mais uma infelicidade do Juninho, mas o Everaldo tava ali batendo o escanteio, bateu bem e acabou rendendo esse gol aí pro Santa Cruz, que abriu o placar. O Santa Cruz, cara, tinha nesse jogo um jogo muito decisivo. Por quê? Primeiro, não deixou o Paysandu, que é um adversário direto, disparar na tabela, né? O Paysandu praticamente garantiria aí a classificação vencendo esse jogo. Então o Santa Cruz segurou um adversário direto ali mais próximo dele, né? Cortou para 2 pontos a diferença para o Santa Cruz. Então isso já era muito importante. O segundo ponto que tornou esse jogo decisivo para o Santa Cruz foi a derrota na rodada passada dentro da Arena Pernambuco pro Ipiranga, né? Aquela derrota por 1-0, um jogo ruim do Santa Cruz, o que obrigou o Santa a ter que vencer um jogo dificílimo fora de casa. E o terceiro ponto é porque este é o momento da arrancada de entrar no G8. Então o Santa Cruz entra no G8. Eu vou falar o porquê que ele ainda não está garantido, mas momentaneamente o Santa Cruz está dentro do G8. E quarto ponto
esse era praticamente o último jogo em que o Santa Cruz teria um adversário muito difícil pela frente, porque o Paysandu é tão forte quanto o Ituano, talvez seja mais forte, só que o Santa Cruz enfrentava fora. Depois do Ituano, na próxima rodada, o Santa Cruz tem a sequência do Barra desesperado, depois o Santa Cruz recebe o Figueirense em casa, obviamente, depois visita o Botafogo também desesperado, depois o Santa Cruz recebe o Maranhão também desesperado, na 18ª rodada o Santa Cruz recebe o Caxias não é tão bom assim fora da sua casa, né, fora do Centenário lá em Caxias do Sul, e na última rodada pega o Anápolis, talvez já esteja até rebaixado. Então o Santa Cruz daqui pra frente ele é favorito em todos os jogos. Então esse era o jogo para iniciar, né, a arrancada, para entrar no G8 e para dar essa moral. O primeiro tempo terminou assim, com esse show do Everaldo. No segundo tempo, cara, o Paysandu foi pra cima, né? Tentou ali uma reação. O próprio Juninho fez um dos gols, né? O Juninho fez o gol do Paysandu. Ele foi bastante importante. E, cara, Thiago Marques e Fabinho, eles fizeram uma boa jogada aí, que resultaram no terceiro gol do Fabinho. O terceiro gol do Santa Cruz, que deu a tranquilidade no placar pro Santa Cruz ficar ali com os 3 pontos nessa partida. Destaque dessa partida, sem dúvida nenhuma, o criticado por mim, Everaldo, na última rodada, saiu por cansaço aí no segundo tempo, né? Correu pra caramba e saiu no segundo tempo. O time do Santa Cruz até caiu um pouquinho, mas ele foi o destaque da partida. Por que o Santa Cruz ainda não está garantido aqui nesse G8, tá? Nessa rodada? Porque o Amazonas e o Caxias ainda vão jogar. São os 2 times que podem passar o Santa Cruz. Se um deles ultrapassar o Santa Cruz, tá de boa. Pro Santa Cruz sair do G8 nessa rodada, os 2 precisam vencer os jogos, tá? Porque se o Amazonas empatar esse jogo, ele empata em número de pontos com o Santa Cruz, mas não passa no saldo de gols. O Caxias se empatar já era, o Caxias só passa se vencer o Santa Cruz, né? Se vencer o Anápolis, o Caxias é consideravelmente favorito aqui, tá? Então, o Caxias joga em casa contra o Anápolis, um dos melhores mandantes da Série C. O Caxias deve vencer, é bem favorito. Então o Caxias é bastante possível e provável que passe o Santa Cruz. Agora, o Amazonas tem um jogo difícil contra um Volta Redonda que está se recuperando na temporada, né? O Volta Redonda vinha de 3 vitórias seguidas até perder na última rodada para o Botafogo lá no Almeidão. Então esse é o confronto difícil, né? O Amazonas tropeçando aqui, o Santa Cruz se garante no G8. Mas caso os 2 vençam, aí o Santa Cruz sai do G8 da Série C. Dito isso, cara, o que eu penso? Se eu acho que esse time do Santa Cruz, ele consegue chegar longe, né? Sim, desde o início eu botei o Santa Cruz aqui como um dos times favoritos ao acesso nessa Série C. Coloquei até como um dos times favoritos ao título. E sigo nessa toada. Talvez favorito ao título nesse momento ainda não dê pra gente garantir. Lembrando que vai ter janela de transferência agora em julho. A janela abre agora, a CBF antecipou. Vai ser dia 10 já tem a primeira janela entre times do Brasil, né? A Internacional abre só lá no dia 20. Então, vai ter janela. O Santa Cruz precisa se reforçar, porque todos os outros times da Série C vão se reforçar. Paysandu vai se reforçar, Guarani vai se reforçar, Ituano vai se reforçar. Mas o Santa Cruz tem um time capaz de conquistar o acesso. Favoritismo a título eu não consigo cravar de ninguém nesse momento. Talvez o Guarani seja o time mais coerente, né, ao longo dessa Série C, mas tem times crescendo, tem o Paysandu que cresce muito nessa fase decisiva, tem a Ferroviária também crescendo, apesar ali de ter perdido para o Itabaiana nessa rodada. O Santa Cruz é um dos times que está crescendo nesse momento na Série C, e é um dos favoritos a ficar com essa vaga no quadrangular final, justamente por esses 2 aliados. Um deles, o crescimento de produção, o ajuste nos bastidores, né? Aquela situação de salários atrasados que prejudicou muito o Santa Cruz no início da campanha na Série C. A SAF está se resolvendo nos bastidores, os bastidores estão mais tranquilos, tá dando pro time focar mais, o time encaixou, chegou o treinador novo, encaixou o time, a confiança do time voltou. E também por conta da tabela. A tabela do Santa Cruz daqui até o final é a mais tranquila, não é fácil, nenhum jogo é fácil, mas é a mais tranquila dentre todos os times que estão disputando com ele uma dessas vagas. Então, por isso, na minha análise, o Santa Cruz deve garantir uma dessas 8 vagas, inclusive deve até subir um pouquinho mais, né? Nesse momento o Santa Cruz está na 7ª posição, deve terminar na 8ª colocação essa rodada. É bem possível que o Santa Cruz, nas próximas rodadas, feche ali na 3ª, na 4ª, na 5ª colocação desse quadrangular, pensando nesse quadrangular
final da Série C. Eu vou acompanhar tudo aqui com você, coloca a sua análise aqui embaixo, o que você acha desse time do Santa Cruz e dos favoritos. Hoje teremos Figueirense e Guarani, o Guarani precisando retomar, né? O Guarani precisando retomar aí a sua boa campanha. Vencendo hoje, o Guarani praticamente garante aí uma das vagas. Já tá praticamente garantido, mas garante de vez aí uma das vagas no quadrangular final. O Ituano também bastante favorito diante do Maranhão. Ipiranga e Confiança fazem um confronto praticamente direto. Confiança, depois de vencer o Guarani, vem confiante, sempre esse trocadilho. Então, se inscreve aqui no canal, teremos vídeos aí da Série C amanhã e depois também, pra gente analisar tudo que tá rolando com bastante análise diferenciada. Então se inscreve, deixa a curtida, te espero no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!